Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, abra vossas Bíblias no livro do profeta menor Sofonias. Livro de Sofonias. Sofonias capítulo 3. Vamos fazer uso do versículo 13, apenas o 13, Sofonias capítulo 3, versículo 13, Sofonias 3, 13. Os irmãos encontraram, digo amém, meus irmãos? Eu vou ler uma vez, pois a igreja repita o mesmo versículo, por gentileza. Diz assim: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem o espante. Vamos repetir toda a igreja? 1, 2, 3. Irmãos, está aqui a palavra de Deus para os nossos corações, esse mais um culto de ceia. Nós lemos o texto do profeta Sofonias, e os irmãos sabem que neste tempo, irmãos, que Sofonias estava profetizando, havia iniciado uma reforma espiritual, moral, na região sul de Israel. Mas o profeta, ele profetizava a respeito do dia do Senhor. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Sofonias, ele fala a respeito da ira, do dia do Senhor, da prestação de conta, porque não havia ali, irmãos, uma reforma totalmente abrangente, completa, plena. Então, havia alguns requisitos de idolatrias, de prostituição, de adultério, porque quando a Bíblia fala de adultério, irmãos, na grande maioria aqui nos profetas, fala de adultério espiritual, de quando o povo de Israel deixava-se de adorar Deus para adorar outros deuses. Isso era considerado um adultério espiritual. E aí, o profeta Sofonias, ele estava sendo o oráculo de Deus para a terra de Judá, falando a respeito de Jerusalém, que o Senhor ia tratar, ia vir o castigo, ia vir o furor da ira do Senhor. Mas quando nós chegamos no capítulo 3, me chama a atenção, nós lemos o versículo 13, porque no capítulo 3, irmãos, o profeta, ele aborda uma mensagem de julgamento sobre Jerusalém e sobre o povo de Judá, mas também ele traz uma promessa de restauração, porque Deus, ele não só julga e condena, Deus, ele julga, ele condena, mas ele também restaura. Então,
No capítulo 3 ele passa aquele óleo, é igual o pregador, né? Traz às vezes uma mensagem dura, mas no finalzinho sempre tem um óleo. Nós aprendemos isso com Deus. Sofonias, se você estudar, você vai entender isso, que no capítulo 3, lá pelo verso 13 a seguir, é o óleo de Deus passando ali na cabeça do povo de Judá, no povo de Israel. E ele traz uma promessa de restauração, de alegria para aqueles que permanecerem fiéis. O profeta Sofonias, ele descreve uma corrupção interna de Jerusalém, incluindo líderes ímpios, profetas enganadores, e ele anuncia a ira de Deus sobre a cidade, as nações vizinhas. No entanto, Sofonias também revela o futuro de esperança, onde Deus purificará o seu povo, Deus removerá sua vergonha e lhe dará alegria e paz. Se você ver o versículo 14, você vai ver Deus dizendo: vocês vão cantar alegremente, ó filha de Sião. E aí os versículos 14, 15, vai falando sobre essa alegria, esse tempo de restauração. O que me chama a atenção é o versículo 13, porque ele fala do remanescente fiel, o remanescente de Israel. E o profeta ele destaca que haveria ali um remanescente, um alguém que não se contaminou, um remanescente humilde e piedoso, que confiara no Senhor. Esses sim serão restaurados e irão experimentar esta alegria, essa paz que está pautada em uma promessa de Deus de restauração. Queridos, ouve-se falar sobre essa expressão remanescente, mas o que significa essa palavra remanescente? Remanescente, amados, se você pegar um pouco mais para cá da língua do latim, nós vamos encontrar a palavra remanere. Os irmãos me ouvem e dizem amém, meus irmãos? Amém. A palavra remanere, que significa ficar, aquilo que sobra, o que sobrou. A palavra remanere é a junção da palavra ré. Ré é um prefixo de repetição, por isso que ré é aquilo que volta para trás, voltar para trás, da onde vem a palavra ré. E manere, que significa permanecer. Então, nós poderíamos aqui utilizar como exemplo um remanescente de água. É um rio que abastece todos, mas de repente fica ali um pouco de água. Nós chamamos do que, irmãos? De remanescente de água. Ali há um remanescente de água, um pouco de água que sobrou. Tudo se foi, mas restou um pouco de água remanescente. Quem pegou isso, gente? Mas vamos ao que interessa, que é a doutrina, é a teologia. No campo teológico, irmãos, a palavra remanescente significa aqueles que permaneceram fiéis. Viu? Quando diz o remanescente de Israel, está dizendo assim, aqueles que permaneceram fiéis, não se dobraram para o pecado. Um remanescente, irmãos, é um alguém fiel, leal, que vai na contramão de todos, resiste à pressão, à cultura do mundo, resiste nos dias atuais à teologia progressista, permissiva, à teologia liberal e à teologia deturpada. Quando a gente pesquisa o texto hebraico, na Bíblia hebraica, por exemplo, a palavra remanescente no hebraico, na Bíblia hebraica, significa indivíduos que permanecem fiéis a Deus, mesmo em tempos de apostasia ou dificuldades. Então, remanescente é aquele que permanece. Remanescente é aquele que ficou, é aquele que sobrou, é aquele que restou. É pouco, é um remanescente, não interessa. É meia dúzia, mas é um remanescente. E Deus, ele sempre trabalha com remanescentes. Quando Deus ele passou a peneira no exército de Gideão, tinha quantos mil soldados, irmãos? A princípio, a priori, tinha quantos mil? 32? Quantos mil? 32 mil. Quantos restaram? Olha a diferença do remanescente.
Porque Deus não trabalha, irmãos, com a quantidade. Deus trabalha com remanescente. Glória. Nós devemos ter muito cuidado com os grandes cultos. Que às vezes os grandes cultos é como o exército do Gideão. Tem 32 mil, mas Deus não está agindo. E às vezes você vai no culto dos remanescentes, tem 3, 4 pessoas, você sente a presença de Deus. Então, essa cultura da remanescência é algo do céu. Porque Deus ele manifesta a sua glória através do remanescente. Porque se o exército de Gideão tivesse ganhado com 32 mil, a glória não seria de Deus. A glória seria de quem? Do homem, do exército. A força bélica militar do exército de Gideão. Então Deus tira os status, a força humana da frente e manifesta a sua glória através de pequenos remanescentes. Se tiver remanescente aqui, com certeza Deus está aqui. Queridos, mas vamos continuar nessa introdução. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós observamos que existe muitos homens que foram exemplo de remanescência. Homens que eram remanescentes. Um exemplo, nós temos registrado em Gênesis, capítulo 5, versículo 22 a 24, um homem por nome de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Pelo fato dele ter andado com Deus, a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Enoque, irmãos, não experimentou a morte. Viu? Enoque não experimentou a morte, ele foi tomado por Deus. Enoque, ele é uma figura da igreja, é uma tipologia clara da igreja, faz uma alusão ao arrebatamento da igreja de Cristo, que a igreja não vai experimentar a morte, a igreja vai ser arrebatada. Ele andava, glória a Deus. Quem anda com Deus não teme a morte. Talvez a morte tentou pegar Enoque, e antes dela pegar Enoque, Deus foi lá e tomou ele. Glória, glória. Antes da morte te tocar, a mão de Deus está sobre você. Glória. Da mesma geração de Enoque, você vai encontrar Noé. Noé era um remanescente na sua geração, em Gênesis capítulo 6, o versículo 9, você vai ver que Noé era um homem íntegro, um homem justo. E a Bíblia diz que aquela geração havia se corrompido, havia tanta corrupção na terra que Deus queria exterminar todo mundo. E aí, meus irmãos, Deus viu graça, Deus achou graça em Noé. E aí, como Noé era um remanescente daquela geração, Deus depositou um projeto nas mãos de quem? De Noé. Porque Deus não dá projeto com quem ele não tem compromisso. Deus não dá projeto na mão de qualquer um. Ele olha para a terra e procura remanescente. Remanescente. Quero dar um dom, deixa eu ver. Tem remanescente? Vou dar o dom de profecia. Cadê? Tem remanescente? Vou abrir uma porta para quem? Remanescente. Aonde tem remanescente, ele derrama seus projetos, seus dons, seus talentos. Meu Deus. Aí você acha que Deus vai dar um projeto tão lindo, irmãos, que era a construção da arca, para um irresponsável? Com certeza havia homens talentosos, carpinteiros daquela época, mas Deus olhou para Noé. Eu não sei como ele construiu tudo aquilo, mas ele tinha um projeto. Quem tem um projeto executa a missão. Vou falar de novo. Quem tem um projeto executa a missão. Você está patinando na missão é porque você está fazendo a missão sem projeto. Pastor, não desenrola no meu ministério, não vai para frente, eu estou aqui, estou me matando. Meu querido, você só está na missão, cadê o projeto? O projeto que Deus deu para Noé tinha medidas. As medidas da arca. Então era só Noé seguir as medidas. Se segue a medida, haverá livramento. Se segue a medida, a família vai entrar na arca. Se segue as medidas, a morte não toca na casa de Noé. É só seguir as medidas. Para de graça. Então,
houve escape e livramento na vida de Noé. Noé, ele foi considerado, como diz os pastores antigos, Noé foi considerado o maior pastor da história, porque a igreja dele era muito grande, era a família dele, irmãos. E feliz é o pastor que consegue pastorear primeiramente a sua família. Depois nós vamos encontrar um homem por nome de Micaías, segundo o livro das Crônicas, capítulo 18. Micaías era um profeta, um porta-voz dos oráculos santos de Deus, e ele profetizava ali diante do rei Acabe. Mas o rei Acabe era aquele tipo de rei desmantelado que ele só queria ouvir palavras de bênção. O que ele fazia? Tinha 400 profetas que ali comia na mesa da Jezabel, meus irmãos. E ali ele pagava, e aí os profetas profetizavam o que ele queria ouvir. Um dia ele convidou um rei crente para ir lá com ele, banquetear, e para subir em uma guerra, chamou o rei Josafá. Aí Josafá ficou vendo ali aqueles profetas, 400, gente, profetizando, lambendo lá Acabe, né? E aí Josafá olhando, Josafá tinha um pouco de discernimento, porque quem é crente e tem comunhão com o céu tem discernimento e percebe o que é de Deus e o que não é de Deus. Aí Josafá falou: rapaz, mas tanto profeta é esse? Mas você não tem alguém aqui, algum outro profeta aqui? Aí eu acabo: mas como assim? Você não está gostando dos meus profetas? Estão profetizando, todos estão na fiação, todos estão profetizando a mesma coisa. Aí Josafá: mas é aí que eu estou preocupado. Não tem mais algum aí escondido? Aí Acabe falou: tem um, mas ele nunca profetiza o que eu quero ouvir. Eu não gosto que ele profetiza para mim. Eu não gosto que ele vem para o meu lado, porque ele nunca traz uma palavra de bênção, nunca traz um melzinho, nunca. Aí Josafá falou: mas rapaz, vamos ouvir ele, eu quero conhecer ele, onde ele está. Ele está ali, está preso. Traga Micaías. Aí Micaías foi lá, primeiro deu uma zombada da cara de Acabe. Aí Acabe ficou meio assim, ele falou: mas deixa eu te falar uma coisa. Você quer ir para Ramote de Gileade para uma peleja? Eu estou vendo o teu exército disperso, como ovelhas que não tem pastor. Traduzindo: se você for para a guerra, tu vai perder, rapaz. Deus não estará contigo na batalha. O homem ficou bravo, gente. Eu disse para você, Josafá, esse homem nunca tem uma palavra de bênção. Irmãos, imagine a pressão para cima de Micaías. 400 falando a mesma coisa, a maioria falando a mesma coisa, diante de uma autoridade, porque os profetas de antigamente remanescentes, irmãos, não eram os profetas igual você vê hoje em dia, não. Eles profetizavam logo para a liderança, logo para o governo, ia lá e entregava a profecia para o governo, irmão, o pau quebrava. Quero ver se tem profeta, tem coragem de ir lá profetizar para os senadores, para o presidente da república. Quero ver se tem coragem. Não tem coragem. Mas os da Bíblia chegavam diante do rei, diante de espada, de ameaça de morte, e dizia: Deus não está com você. Pronto, eu entreguei o que Deus mandou. Esse era o nível de profecia que você vê na Bíblia. E aí ele não quis nem saber, porque eles morriam, irmãos, pelo nome de Deus. Morria por aquilo que eles criam. E aí Micaías voltou para a prisão, ficou lá. Mas ele falou, porque o corpo dele poderia estar preso, mas a voz profética estava solta. Glória. Era um remanescente profético, Micaías. E ele entregou, e o que ele entregou aconteceu. Quando nós olhamos para a Bíblia, você vai encontrar Jó. Jó, a Bíblia diz que era um homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus, e se desviava-se do que, irmãos? Do mal. Era um remanescente, um homem que tinha compromisso com Deus, contato com o céu. O próprio Deus testemunhou sobre Jó. Amém, irmãos? O próprio Deus falou sobre Jó, deu testemunho de que ele era um homem santo, um homem irrepreensível. Aí Satanás, ele dizia: mas é porque ele tem de tudo, ele é um grande empresário. Aí Deus permitiu Satanás tocar nos bens de Jó. Mas Jó ali, irmãos, permaneceu fiel a Deus, porque ele dizia, quando ele perdeu ali praticamente tudo, ele dizia: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Porque tem gente, irmão, que quando está na bênção, quando está na bênção da glória, é bênção de Deus e é glória daqui. Quando vem um aperto, irmãos, quando vem um vento, já murmura contra Deus. Já, mas para que esse negócio de igreja todo dia? Para que se sacrificar? Já se revolta contra Deus. Isso não é coisa de remanescente. Remanescente está na bênção, é fiel a Deus. Está na prova, continua fiel a Deus. Não é de temporada, irmãos? Não é de temporada. É sempre fiel. Com bênção é fiel, sem bênção é fiel. Com dinheiro é fiel, sem dinheiro permanece fiel. Porque o que importa é a presença. O que importa é o contato com o céu. O que importa é andar com Deus. O que importa é sentir o céu perto. Isso é coisa de remanescente. Não é qualquer pessoa que entende essas coisas. A Bíblia vai mostrar, irmãos, um grupo de pessoas. Eles eram conhecidos como os recabitas. Está registrado em Jeremias capítulo 35. É lógico que o texto ali, ele quer ensinar uma lição de obediência. Quando o profeta Jeremias, ele traz ali alguns recabitas para experimentar vinho. E eles não experimentam, porque Deus queria fazer uma comparação à atitude do povo de Israel e a atitude dos recabitas. Os recabitas, irmãos, a Bíblia fala pouco desse povo, mas era um povo, era nômades, eles não tinham habitação, eles moravam em tendas, eles não bebiam vinho, eles não plantavam, eles tinham animais, mas não plantavam, e eles viviam ali juntos. Por quê? Porque esse era o ensinamento da sua liderança, de Recabe e Jonadab. E eles tinham que permanecer daquela forma. Eles fugiram da Babilônia e ficaram ali próximo de Jerusalém, de Israel. Ficaram ali acampados. E eles seguiam uma tradição por muitos anos, que era a tradição dos seus pais. E eles não abriam mão da tradição. Então eles não tocavam em vinho. Eles ficavam ali reunidos na sua cultura, com os seus costumes. E eles não se envolviam. Era como se fossem uns remanescentes, irmãos, diferenciado. E aí Deus, irmãos, ele lançou uma promessa sobre os recabitas, pelo fato deles obedecerem, pelo fato deles cumprirem princípios. O Senhor lançou uma promessa de abençoar também os recabitas. Veja bem, amados, eles viviam debaixo de uma obediência. Já Israel, com todos os feitos que o Senhor, irmãos, tinha realizado no passado, mar que foi aberto, maná que tinha descido do céu, e tantos outros milagres, livramentos, guerras que o Senhor tinha vencido pelo povo de Israel. O povo de Israel, sempre um povo obstinado, sempre um povo ruim, idólatra, sempre se virando contra Deus. E aí o Senhor está dizendo: está vendo esse povinho aí, os recabitas? Eles estão seguindo uma tradição humana, e eles obedecem. Vocês que têm a lei, vocês que têm os mandamentos, vocês que viram eu operar sinais e maravilha, são desobedientes, se viram contra mim. Eu vou abençoar esse povinho aí. Parecia um grupo de ciganos, os recabitas. Deus disse: eu vou abençoar eles, porque eles vivem na obediência, são remanescentes da doutrina da obediência. Meu Deus. Remanescentes que sobrevivem diante de uma pressão, diante de muitos que concordam com uma cultura pecaminosa. Aí remanescente é restar, sobra um grupo, cria-se uma resistência, e eles dão a vida por aquilo que eles acreditam. Remanescentes. Remanescentes. Um dia Jesus estava pregando, e Jesus queria descobrir quem eram os remanescentes da sua igreja. Igreja boa para Jesus é a igreja com remanescente, não é igreja grande. Irmão, tinha uma igreja lotada. Jesus começou a pregar. Quando ele começou a pregar, e foi a pregação para passar a peneira,
Porque pregação, irmão, pregação do céu é assim: ou ela muda o ser humano, ou infelizmente ela remove o ser humano. O ser humano que não quer mudar. Porque se a mensagem vem para confrontar, ele não quer mudar, ele não vai querer ficar naquele ambiente. Então ou muda ou remove. Jesus começou a pregar. Aí alguém disse: como é duro esse discurso. Está lá em João capítulo 6. Que discurso duro é esse? Duro é esse discurso, esse sermão, essa palavra. E aí a Bíblia diz que, irmãos, muitos ali começaram a murmurar, se escandalizar e começaram a ir embora. E foi muitos. Foi esvaziando. E Jesus não liga para números. Ficou ali um grupo, porque Jesus queria fazer a peneira da remanescência. Jesus olhou para os que ficaram e falou: vocês, quer ir embora? Pode ir embora também. Porque a igreja boa é a igreja de remanescente. Quer ir embora? Pode ir embora também. Aí, irmãos, Pedro, ele era o falador, que tinha coragem de falar as coisas. Pedro olhou para ele: mas Senhor, para quem nós iremos? Não é para onde iremos. A expressão grega é: para quem nós iremos? Porque só tu tens palavras de vida eterna. Ele está dizendo: não vai adiantar eu ir lá para a igreja do teólogo, não vai adiantar eu ir lá para a sinagoga dos doutorados, não vai, porque só são palavras, não toca a alma, não traz vida. Mas quando nós estamos na tua igreja e o Senhor prega a palavra, nós sentimos vida na alma, vida no espírito. Ficou os remanescentes. O grupão foi tudo embora. Ficou os remanescentes. Dá para você falar para o seu irmão: só vai ficar remanescente. Fala para ele. Você vai lendo, estudando a história da igreja, e é lógico que na história da igreja você vai encontrar inúmeros remanescentes, mas deixa eu aqui pontuar pelo menos 3 grupos que me chamam a atenção. Primeiro, os valdenses. Os valdenses eram um grupo oriundo de Pedro Valdo. E os valdenses, irmãos, eles foram precursores da reforma protestante. Era um grupo que eles estavam na igreja cristã, e eles perceberam as heresias e as mentiras que a igreja pregava, e eles começaram a desvincular dessas heresias e se firmar a pregar a palavra, se apegar à palavra, porque a ideia dos valdenses era voltar a ser a igreja primitiva. Eles tinham essa ideia. Eles compararam a igreja cristã, e eles diziam assim: essa igreja não tem nada a ver com a igreja lá de Atos 2, Atos 3. Então nós precisamos voltar a ser a igreja, porque a igreja está corrompida. E isso foi antes da reforma de Martim Lutero. E aí esse grupo se reuniu e começaram a fazer um movimento, irmãos. Era um grupo que desafiava as autoridades da igreja católica. E esse grupo, os valdenses, era um grupo de exemplo de fé, de perseverança diante da perseguição. Porque, irmãos, se alguém se levantasse contra a igreja católica, contra os papas da época, irmãos, era morto, era preso, era torturado. Mas eles não tinham medo. Por quê? Porque havia uma verdade no coração deles, havia uma convicção. Eram remanescentes que estavam agora se posicionando. Porque tem crente que ele é remanescente, mas ele não se posiciona. Deus coloca ele, às vezes está num ambiente hostil, em um ambiente, irmãos, de tantas coisas erradas, e ele fica ali acuado. Mas os valdenses, diante de toda a atrocidade, diante, irmãos, de tantas coisas horríveis que a igreja estava praticando, eles se posicionaram.
Muitos deles abandonaram uma vida de regalia e se juntaram, se uniram e começaram a ler a Bíblia, e começaram a orar, e começaram a fazer a diferença, começaram a trazer a essência do cristianismo verdadeiro para aquela época, para aquele tempo. Irmãos, imagine naquele tempo que a igreja mandava. A igreja, se você falasse dizer que a igreja estivesse falando uma heresia, irmãos, isso era um crime. Falar a palavra heresia, naquela época era coisa de matar alguém. E eles não tinham medo. E eles começaram a fazer uma revolução. E eles foram perseguidos pela igreja, a falsa igreja. Mas eles se tornaram os remanescentes de Deus para aquele tempo. Glória. Depois eu encontrei outro grupo que me chamou muita atenção. São os ingleses, conhecidos como os puritanos, homens santos. Os puritanos, irmãos, eles buscavam fazer uma reforma na sociedade. Não era só na igreja anglicana, mas era na sociedade, através de um padrão de vida justo, santo, de acordo com os princípios da palavra. E eles buscavam ser santos, irmãos. Eles buscavam uma santidade diferenciada. Por quê? Porque os crentes da igreja, irmãos, inglesa, eles iam para o culto. Havia culto de manhã e à noite. Eles se reuniam no culto de manhã, saíam do culto e eles iam para os bares beber. E iam para os prostíbulos se prostituir. E aí, irmãos, o Espírito Santo começou a mexer com os remanescentes, conhecido como os puritanos. E os puritanos falaram: não, isso está errado, isso não é ser crente, isso não é viver Cristo de verdade. Aí eles saíam da igreja, os puritanos, iam para casa. E a ordem do pai, irmãos, do pai puritano, para os filhos e para a esposa é: nós vamos agora almoçar. E o almoço, nós só iremos falar do culto e do sermão que foi pregado pela manhã. Então se reuniam no almoço e eles falavam sobre a palavra que era pregada. Deus falou assim com a gente hoje. Nós precisamos melhorar nessa área. Nossa, como Deus tocou na gente. E eles comentavam da palavra. Eles traziam o culto para casa, já se preparando para o culto da noite. E os outros crentes saíam da igreja, ia para o bar encher a cara, irmãos, de cachaça. Aí à noite ia para a igreja, na ressaca brava, e adorava aquela coisa morta, aquela coisa chula. E os puritanos falaram: não, isso não é ser crente, isso não é ter fé, isso não é libertação. Ser crente é viver em santidade, ser crente é influenciar uma sociedade corrupta. Não iremos se envolver com isso. Aí é lógico que eram taxados como santarrões, né? Eram taxados como povo diferente, amém, irmãos? Mas eles se posicionaram como remanescente em uma Inglaterra corrompida. E sabe o que aconteceu? O próprio Estados Unidos foi influenciado pelos puritanos. Os Estados Unidos se tornou e é um país cristão por causa dos puritanos. E é um país rico, próspero, porque começou debaixo de oração, debaixo da pregação da palavra. Se tornou essa potência, porque um dia os remanescentes que tinham contato com o céu trouxeram a bênção de Deus na terra. Aonde há remanescente, Deus ele libera a bênção da prosperidade. Aonde há remanescente, não tem porta, irmão, que fica fechada, porque o remanescente ele é fiel a Deus. Aonde há santidade, Deus rompe o céu e derrama bênção. É bênção de cura, é bênção de prosperidade, é bênção de restauração, é bênção de multiplicação. Se tiver remanescente nesse culto, se prepare, porque Deus vai abrir os céus e vai derramar bênçãos. E até hoje há uma influência dos puritanos no mundo, irmãos. De alguém que busca querer ter uma essência diferente. Viver um cristianismo diferenciado, com compromisso com Deus, uma simplicidade. Amém, meus amados? Depois, queridos, me chamou a atenção um grupo chamado Anabatistas.
os anabatistas, estou lendo um livro deles agora, já mais um livro, né? Esse grupo de cristãos piedosos buscavam seguir as escrituras. E o que eles defendiam como base principal é que o Estado não deveria se envolver com as questões da igreja. Porque nesse tempo a igreja e o Estado era unificado. Havia uma unidade do governo com a igreja, né, com a política com a igreja. E eles diziam, não tem que se envolver. Coisa da igreja se resolve na igreja. E aí com isso, irmãos, eles começaram a ser perseguidos. E eles foram perseguidos pelos católicos e pelos crentes. Porque nesse tempo dos anabatistas, já havia acontecido a reforma protestante. E aí, irmãos, até a turma de Lutero perseguia os anabatistas. Por quê? Porque os anabatistas, irmãos, eles olhavam assim e diziam, vocês fizeram a reforma na igreja? E por que vocês estão batizando crianças ainda? Porque a palavra anabatista significa rebatizar. Então eles diziam assim, não, vocês estão ainda com a mesma doutrina da igreja católica. Vocês não mudaram em nada. Então não houve uma reforma completa, plena. A gente quer uma reforma plena. Então se uniu aquele povo e eles começaram, irmãos, a pregar a palavra, a se apegar com a palavra, com a oração. E eles eram diferenciados, irmãos. Eles não concordavam com muitas coisas que a igreja protestante herdou da igreja católica. Por isso tem igrejas ainda que batizam criança, batismo por aspersão. E aí os anabatistas, não é assim que se batiza, porque a palavra batismo no grego é mergulhar. Então tem que mergulhar. E aí, meus irmãos, neste livro que eu estou lendo, recomendo que os irmãos leiam também, um livro chamado Incendiados por Cristo, de Dave e Netta Jackson. Eles falam aqui sobre a confissão de 7 doutrinas básicas dos anabatistas. Primeira doutrina é onde eles colocaram a sua confissão, a sua declaração de fé, né? Dessas 7 que eles defendiam ali com muita veemência. Primeiro, a rejeição ao batismo como meio de salvação, dizendo que o batismo não é que o batismo salva, mas o salvo se batiza. É isso que eles defendiam. E eles defendiam batizar adultos que tinham que primeiro entender, confessar a sua fé. Amém, irmãos? Não crianças. Então eles defendiam o batismo como nós defendemos até hoje. Segundo ponto, eles falavam sobre a manutenção de uma igreja pura, através de banimento e exclusão, de acordo com a ordem de Cristo, de Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20. Quando alguém pecava, que tinha que trazer a testemunha. Os irmãos lembram desse texto? E eles diziam, quando a pessoa quer viver em pecado e não quer confessar pecado, não tem por que ela viver no nosso meio, no meio da igreja. Então eles tinham essa linha de pensamento, eles defendiam essa doutrina. Terceiro ponto, a Santa Ceia como memorial. É a mesma doutrina que a gente acredita. E eles acreditavam a Santa Ceia como memorial à morte de Cristo, não uma transubstanciação, que é transformar, irmãos, um objeto, uma transformação, E que muitas igrejas evangélicas herdaram isso da igreja católica, ainda pregam assim, esse tipo de sacramento na ceia. E os anabatistas não, a Santa Ceia tem que ser o quê? Você trazer a memória de Cristo ao culto. Olha que coisa tremenda. E eles defendiam isso, e por causa disso eles eram perseguidos pela igreja católica e pela igreja protestante. Depois eles falavam sobre a separação do mundo, o quarto tópico. O quinto, eles diziam, pessoas simples poderiam ser pastores para ministrar nas nossas congregações. Não precisaria ser um grande teólogo, mas se tivesse uma chamada pastoral, mesmo sendo simples, irmãos, poderia ser pastor. Parece que eu estou falando da Assembleia de Deus, né? Eles tinham essa doutrina. Depois, no número 6, eles dizem a não resistência e a proibição de uso de espada. Na época era espada, não era armas, né? Ou seja, não era arma de fogo, mas era a espada. E aí eles proibiam esse uso de arma, porque os anabatistas eram um povo pacíficos, um povo de paz. E por último eles proibiam, irmãos, o juramento, você fazer juramento, porque havia muito disso naquela época. Pelo fato deles defenderem essas doutrinas, muitos anabatistas morreram, mortos por cristãos da igreja católica e até da protestante. Muitos morreram, irmãos, porque defendiam esse evangelho genuíno, a essência do evangelho, a reforma plena. Eram os remanescentes daquela época, irmãos. Glória a Deus. Imagine se nós
copiássemos essas doutrinas que muitas igrejas herdaram da Igreja Católica. Porque quando você pega aqui, irmãos, as doutrinas da Assembleia de Deus, elas se comparam muito, se parecem muito com as doutrinas dos Anabatistas. Amém? Só essas 7 que eu falei aqui se parecem muito. Nós praticamos essas doutrinas hoje. Amém, irmãos? Porque nós queremos ser uma igreja pura, santa, não uma igreja, irmãos, com heresias, com mentiras. Amém? Então, a fé dos remanescentes anabatistas influenciou toda uma geração e gerações e chegou até a nós hoje. Glória a Deus. O nosso culto de ser um modelo de ceia era como o modelo deles, e nós estamos praticando, porque um dia alguém morreu, irmãos. Morreram porque defendiam uma doutrina. Glória ao nome de Jesus. Remanescentes. Agora, nós podemos falar sobre o povo de Israel, com todas as dificuldades que Israel já atravessou no decorrer da história, irmãos. Os irmãos que estudam e sabem que no ano 70 depois de Cristo, havia um imperador em Roma por nome de Tito. E esse imperador, irmãos, ele atacou Jerusalém, atacou o templo. E ele acabou dispersando, espalhando todos os judeus. E se espalharam os judeus pela terra, pela Europa, pela Ásia, e foi se espalhando. E nisso, irmãos, o povo judeu ficaram praticamente sem terra. Quem me ouve diz amém, irmãos? Sem terra. Em 1933, estou falando agora já do século 20, levanta-se um tirano por nome de Adolfo Hitler, na Alemanha. Ele se torna o presidente do país e ele começa a perseguir os judeus, matar os judeus. Os judeus eram ricos, tinham bancos, tomavam os bens dos judeus. Irmãos, os irmãos conhecem a história do Holocausto. Foram cerca de 6 milhões de judeus que morreram. 6 milhões. É muita gente, sim ou não, irmãos? Muita gente. Que o partido nazista exterminou. Colocou no campo de concentração e muitos morreram. E nisso, irmãos, quando começou a Segunda Guerra Mundial, porque quem provocou a Segunda Guerra Mundial foi o próprio Adolfo Hitler, para quem não sabe. A Alemanha, ela queria dominar o mundo. E ela começou a atacar, ela invadiu a França, ela invadiu os países, Polônia, ela tomou a metade da Polônia, ela atacou a Rússia, ela era ousada. E aí ela começou, irmãos, a Segunda Guerra Mundial, e aí se uniram os países, a Inglaterra, ali todo o Reino Unido, os Estados Unidos se ajuntou e se uniram para derrotar o nazismo. Os comunistas se uniram com o povo do Oriente e foram atacar os nazistas até derrotar a Alemanha. E aí, em 1945, acabou a Segunda Guerra Mundial, e aonde começaram a estudar, para que Israel se tornasse um Estado, tivesse o seu lugar de volta, para que o povo se ajuntasse de novo. Escute isso, os remanescentes que estavam espalhados em todo o mundo. Os irmãos me ouvem e dizem amém. E aí, meus queridos, houve essa reunião na ONU, inclusive um gaúcho por nome de Oswaldo Aranha. O último voto para que Israel se tornasse nação veio dele, veio de um brasileiro. Ele votou, aprovando ali, dizendo, não, Israel precisa ser Estado. E aí, em 1948, Israel se tornou Estado. E aí dividiu aquele espaço ali da Palestina, Inclusive vocês vão encontrar 2 capitais, Jerusalém e Tel Aviv. Tel Aviv é a capital ali, que nós poderemos dizer a capital financeira, administrativa. E Jerusalém é a capital espiritual, que ela é dividida ali para Cisjordânia e para Israel. Mas enfim, veja bem, quando foi aprovado, irmãos, começou a surgir remanescentes judeu de tudo que é país, que estava escondido em vários países com medo do nazismo. Perderam parentes, então muitos começaram a voltar.
E aí os teólogos, eles acreditam que em 1948 se cumpre a profecia de Ezequiel capítulo 37. Por quê? Porque o texto diz que Israel voltaria, o exército de Israel voltaria e levantaria os mortos. Mas é interessante que o profeta Ezequiel, ele diz assim: e ouço ruídos, barulhos. Glória. Eu fico imaginando, pastor Josias, os aviões aterrissando em Tel Aviv, com os barulhos de motores. Os aviões daquela época eram mais barulhentos, descendo no aeroporto e vindo judeu, irmãos da Itália, judeu da Polônia, judeu, irmãos da Inglaterra, de tudo que é lugar do mundo, descendo e voltando, o grande exército de Israel. Por quê? Porque, irmãos, os nazistas acharam que tinha exterminado o povo de Israel, mas está lá, os remanescentes estão voltando para a sua terra. Glória a Deus. Os aviões descendo em Tel Aviv. Ruídos. Vocês sabem que hoje o exército de Israel são 140 e poucos mil soldados. Mas é considerado um dos exércitos mais fortes e potentes do mundo. E olha que Israel é um pedacinho de terra, irmãos. Mas eles têm um exército poderoso, porque são remanescentes. Tudo que é remédio aí que vocês usam foi judeu que inventou. O prêmio Nobel da Paz, a maioria que ganhou foi judeu. Tecnologia, irmãos, o Israel está uns 50 anos na frente do Brasil. Da onde é que vem essa inteligência? Da onde é que vem isso, gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão aí? É Deus. É Deus. É Deus. Quando tem uma guerra, está tendo guerra, Israel e Hamas. Aí os pastores pedem oração, eu mesmo peço, né? Mas eu peço, irmão, pedir, porque eu sei que com aquela nação, irmãos, ninguém pode. Eles veem, como é que pode? O Irã é 70 vezes maior do que Israel, 75 vezes maior do que Israel, um exército gigantesco, irmãos, uma pequena guerra, Israel acabou com tudo lá agora, só assustou ele lá, ele já está pianinho no cantinho dele. Mas o que é isso, pastor? Que negócio é esse, irmão? Eu vou entender, gente. A gente olha para os japoneses, a gente percebe que é uma nação próspera, o japonês é inteligente. Você olha para os americanos e percebe que os americanos também é um povo inteligente, próspero. Mas quando você olha para Israel, para os judeus, é diferente. Porque não é só assim uma inteligência, irmãos, de tecnologia, de produção, não. É uma inteligência com alguma coisa espiritual. Então, quem já percebeu? Quem teve essa percepção? Pastor Josias já esteve lá várias vezes em Israel, ele sabe não tem um negócio diferente, pastor. Se você for no Japão, você não vai ver isso nos Estados Unidos, mas lá, chega lá, tem toda aquela inteligência, aquela prosperidade, mas existe algo sobrenatural ali também, que ninguém entende esse mistério. E aí você vai mexer com um negócio desse? Eu vou mexer. Quando eu olho para eles, eu percebo que há um remanescente na terra, há um negócio de Deus com aquela nação, há um propósito de Deus com Israel, irmãos. Ah, pastor, mas eles terminam, ele faz. Irmãos, aí não é problema meu, é Deus tem um negócio com eles. Deus tem uma promessa sobre eles. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, eu não encontrei judeu pobre ainda. Não sei se você já encontrou, eu não encontrei. Aparece uns aí agora dizendo que é judeu, né? Mas é crente judaizado, irmãos. Judaizado não, é crente judiado. Judiado. Eu sou judeu, pastor. Aí bota um kippá, coloca um talite. Eu sou judeu, irmãos? Mas não é não. O judeu que você vê por aí, quem aqui já trabalhou para judeu? Pastor André já trabalhou para judeu. Era pobre? O pastor Francisco trabalhou, pastor Francisco. Prosperidade. E são dizimistas fiéis. Fiéis. Remanescentes. Remanescentes.
Aí é um mistério de Deus, irmãos. Mas deixa eu aplicar essa palavra para hoje. Quais seriam as características de um remanescente fiéis nos dias atuais? Quais seriam, irmãos? A gente aplicando esse texto de Sofonias 3,13, trazendo para a igreja, porque a palavra, ela tem o seu significado e a sua significância. Não adianta eu mostrar a vocês o significado e não aplicar significância. Então veja bem, primeiro ponto, irmãos, o remanescente nos dias atuais, tratando-se dos cristãos. Primeiro, ele perde amigos, ele perde lugares, perde até dinheiro, mas não abre mão da presença de Deus. Quando você encontrar um tipo de crente assim, que ele, irmãos, ele não troca a presença de Deus por uma amizade atribulada, né, irmão? Porque tem, irmãos, você que diz que tem um Espírito Santo, que o seu ouvido é ungido, a sua língua é ungida, seus olhos é ungido, e você anda com gente que só fala palavrão, mentira, só fala palavras torpes, e dizer, não, pastor, é meu amigo, aí conversa, só ouve nojeira, meus irmãos. Não, porque o Espírito que habita em nós, irmãos, ele não consegue compactuar com o pecado, com a mentira. A gente sai de perto. Esse não é meu assunto, essa não é minha conversa, é diferente. Então, irmãos, quando você encontrar um crente que ele não abre mão da presença de Deus, ele perde amigos, perde lugares, perde, irmãos, até participar de alguns tipos de festa, para preservar a presença de Deus, pode ter certeza, isso aí é uma característica de um remanescente fiel. O cara renunciou tudo para preservar a presença, porque todas as vezes que o diabo ele fala de vida, é porque ele quer promover morte. Quando o diabo se apresenta para Adão e para Eva, lá no jardim, no Éden, irmãos, ele fala assim, ó, comais esse fruto, porque se você comer, você vai ter vida. O diabo falando de vida para promover morte, e Deus dizendo, não toque, porque se tocar vai morrer. É Deus falando de morte para preservar a vida. Quando Deus diz para você, não peca, não faz, aí você diz, mas Deus está falando de morte? Sim, porque se você tocar, você vai morrer espiritualmente. Por quê? Porque Ele quer preservar a sua vida espiritual. Quem não tocou, está vivo. Quem não tocou, está vivo essa noite, porque preservou. Preservou a vida espiritual. Aí o diabo fala de vida, quando ele fala de vida, toca porque você vai viver. Quando ele fala de vida, é porque ele quer fazer o quê? Promover morte. Vem para a vida, vem para o carnaval, é vida. Esse negócio de igreja não é vida não, o carnaval é vida. A balada é vida. Ah, mas você está aí, você só está nesse marido aí, só troca de marido, pega uns 3, isso aqui é vida, é curtir a vida. Quando você ouvir isso, é o diabo falando de vida para promover morte. Mas Deus é tão lindo, irmãos, quando Ele manda uma palavra assim, é porque Ele quer dar livramento no relacionamento de alguém. Deus é tão lindo, irmãos, que o diabo ele ama lá fora, irmãos, as suas armadilhas, as suas artimanhas. Mas você chega num culto como esse, e ainda existe remanescentes proféticos que abrem a boca, e aí Deus te alerta, Deus direciona uma palavra para a tua vida, para te dar livramento. Jesus sempre chega primeiro, Jesus sempre chega primeiro. Dá para você pegar na mão de alguém e falar, Jesus sempre chega primeiro. Fala, Jesus sempre chega primeiro. Você estava caído, entristecido, abatido, pensando em parar, pensando em desistir, pensando em jogar tudo para cima, mas aí o Senhor te visitou. O Senhor te visitou. Mas o inimigo viu você lá caído, triste, abatido, duvidoso, em batalhas internas, pronto para acabar com tudo, para recuar, para fugir. O inimigo ele não lê pensamentos, mas observa atitudes. Ele observou que tu estava lá caído, pensativo, tramando, planejando
quais seriam os seus próximos dias. Mas Deus te visitou. E você vai sair daqui com uma palavra. Para quem? Você vai sair daqui com uma palavra para entregar para o diabo. Aí quando você sair desse culto, o diabo vai vir com um prato. Porque ele viu que um dia desses você estava mal. E muito mal. Jesus está revelando. Muito mal. E aí ele vai vir com um prato. Porque ele está pensando que você ainda está no mesmo estado. Você estava no estado de calamidade. Você estava no estado de fracasso. Jesus te visitou por esses dias e Ele está completando a obra aqui hoje. Então, escute, segura, crente. Segura. Então, quando você sair daqui, irmãos, Ele vai apresentar para você um prato, uma bandeja. Você só vai olhar para a cara dele e vai dizer: Jesus chegou primeiro. Jesus chegou. Jesus chegou primeiro. Jesus, antes de você me derrubar, Jesus me levantou. Antes de você me dar uma rasteira, Jesus me renovou. Antes de você me tralaçar, Jesus me visitou. Jesus me alimentou. Jesus tocou em mim. Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Você não pode tocar na minha vida. Eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo Deus. Ele arma de noite, Ele arma de dia, Ele arma o mês inteiro. Ele projeta contra a tua vida. Ele prepara a armadilha, Ele prepara laços, Ele prepara a ferramenta. Mas o Senhor sabe que tem remanescente na terra. Remanescente na terra. Remanescente na terra. Ele chega primeiro. Ele chega primeiro. Ele chega primeiro para livrar. Ele chega primeiro para guardar. Ele chega primeiro para guerrear ao teu favor. Quem sente que Ele chegou primeiro? Quem sente? Quem sente que Ele chegou primeiro? Toda essa fúria do inimigo contra a tua vida é porque, irmãos, existe uma marca sobre a tua vida, escrito remanescente. Remanescente. Quem já está entregue para Ele, irmãos, Ele não precisa bombardear, Ele não precisa atacar. Mas os remanescentes estão em guerras ferrenhas, em lutas cotidianas, diariamente lutando, guerreando. Mas sabe o que eu acho lindo? Que o Espírito Santo, Ele tem soprado uma palavra no meu coração. E Ele tem dito ao meu coração: eu vou preservar os remanescentes. Você quer receber essa palavra profética? Levanta a tua mão direita bem alto. O Senhor está dizendo para a tua vida essa noite: Ele vai preservar o remanescente fiel. Você foi fiel lá atrás. Você tem sido fiel ao Senhor. Tem renunciado, tem negado as propostas. O Senhor está dizendo: eu vou te preservar com saúde. Eu vou te preservar com promessas. Eu vou te preservar com unção. Você não vai estar só no culto aí vivo, não. Você vai estar cheio da presença, cheio da unção, cheio da presença de Deus. Aonde houver um remanescente fiel, o Senhor está dizendo: eu vou transportar de unção. Ninguém cala o grito do remanescente. Ninguém para o remanescente. Ninguém consegue derrubar o remanescente.
O remanescente já recebeu algo do céu. Eles podem bater por fora, eles podem falar mal de você, eles podem levantar calúnia, pode expor o teu nome na internet, mas existe algo dentro do remanescente que ele não toca, que ele não consegue tocar. Foi o Senhor que colocou, foi o Senhor que colocou dentro de você. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque está dentro. Está dentro, está machucado por fora, mas o coração está pegando fogo. Está com lágrimas nos olhos, mas a alma está incendiada. Ai, a boca até ficou fechada um tempinho no culto, mas já está dando glória, porque não resiste quando chega no ambiente aonde a glória de Deus se manifesta. Na cabeça dos remanescentes, a boca abre para dar glória. Levante a mão para dar glória. Se tem glória, dá glória. Se tem glória, dá, olha aí. Por que tanto sofrimento? Você é remanescente. Por que tanta luta? Você é remanescente. Por que tantas provações? Você é remanescente. Por que, pastor? Porque tudo na minha vida é mais difícil. Você é remanescente. Você é remanescente. Eu vim profetizar para remanescente. Eu vim profetizar que você talvez perdeu algumas coisas na tua caminhada. Alguém abandonou no meio do caminho, mas eu estou profetizando que a presença de Deus te acompanha. Te acompanha até o fim. Te acompanha até o fim. A presença de Deus é o que importa. Alguém ficou para trás. Alguém desistiu na caminhada. Mas olha o que está sobre a tua vida. Olha o que está sobre a tua vida. É isso que sustenta a tua alma. É isso que sustenta a tua chamada. É isso que mantém a tua fé viva. É isso que tem sido o teu sustentáculo. É a presença dele remanescente. É a presença dele remanescente. E neste culto o olhar de Deus está direcionado a você. Você não escapa dele. Ele tem negócio com você. Você tem negócio com ele. Ele está dizendo para a tua vida: nessa noite é o nosso encontro. Nessa noite é o nosso relacionamento. Nessa noite eu vou tocar em ti. Nessa noite eu vou arrancar as feridas. Nessa noite eu vou arrancar tudo que não presta. Porque você é meu remanescente. Meu remanescente. Meu remanescente. Meu remanescente. Antes dele te chamar de profeta, ele está dizendo: tu és meu remanescente. Antes dele te chamar de vaso, ele está dizendo: você é meu remanescente. Antes dele te chamar de título de obreiro, ele está dizendo: você é o meu remanescente. Os remanescentes ainda profetizam. Os
Os remanescentes ainda falam a língua do céu. Os remanescentes fazem a diferença nesse culto. Cadê? Cadê? Tem remanescente aí? Tem um aqui, ó. Tem outro ali. Cadê? Tem aqui. No altar tem remanescentes. Remanescente da unção. Remanescente dos mistérios de Deus. Remanescente do céu aberto. Remanescente que dá lugar. Remanescente que faz toda a diferença. Olha ali. Olha minha cama. Esse é o culto dos remanescentes. Dá lugar, remanescente. Chegou a tua hora. Sabe que Deus está me dizendo? Remanescente não tem uma mente distraída. Remanescente tem uma mente focada. Remanescente, irmãos, está focado naquilo que Deus está fazendo. Em um ambiente profético é necessário os remanescentes se manifestar. É necessário Deus usar os remanescentes. E nessa noite Deus quer usar remanescente. Deus quer usar remanescente. Nós estamos em uma guerra espiritual. Nós estamos em uma batalha espiritual. Mas tem remanescente para guerrear. Tem remanescente para guerrear. Tem remanescente para guerrear. Eu quero convidar só os remanescentes para ficarem de pé. Eu não vou pregar mais. Que no te revara choque toya sahe wikemia. Ele mana cobre bachote pia. Que le mete pria te como patita no como tuta. Revara chebio remombria. Edo como tuta tayoye hebia. Está todo mundo que abatou pia batata catopria pat. Que todo paquete tá paquete papat está domine para acabar eu do bom momento e a minha mata própria está minha estava minha como minha é minha do própria está meu é minha tomia cantonia tá minha tá eu aí tá papat está minha do pamia é minha basta minha do minha tá minha canto é minha tudo quanto tá paia tá eu tá caio é do minha já tá cama na cantonia do própria está minha copia tá minha. Levantar o remanescente de novo. Os remanescentes vão voltar a profetizar. Os remanescentes vão voltar a falar língua estranha. Os remanescentes vão voltar a dar lugar para o Espírito Santo. Olha aí, olha o que Deus está fazendo aqui.
Deixa eu falar para vocês aqui. Deixa eu falar para vocês a visão que Deus me deu aqui. Só vai entender isso quem é crente, irmãos. Mas eu vi um braseiro. Sabe o que é braseiro? Um braseiro assim, ó, grande. Braseiro, brasas, grande. Eu disse: Deus, o que é isso? Deus disse a mim: glória, vou usar os meus remanescentes para espalhar brasas. Há um braseiro aqui no meio dessa igreja. Você não crê, problema seu. Há um braseiro aqui. Os remanescentes vai ter a atitude de ir no braseiro, só pegar a brasa e espalhar. Porque o que tem de crente doente, crente fraco, crente desanimado, mas são remanescentes doentes, são remanescentes que precisam de renovo. E Deus vai usar os remanescentes do braseiro. Eu quero que você feche os teus olhos. Há um mistério de Deus aqui muito forte. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E comece a contemplar essa visão que Deus me deu aqui. Você que é remanescente, será que você viu também? Será que você viu esse braseiro no meio da igreja? Se você viu, se você viu, está vendo essa visão também? Você vai pegar essa brasa e você vai levar até alguém. Vai até o braseiro agora, remanescente. Vai até o braseiro. Não espera o anjo ir até você e te pegar, não. Já tem gente levando brasa para o lado aqui. Se move. Pega essa brasa, vai. Pega essa brasa com autoridade. Deus já está direcionando você para ir orar por alguém. Deus já está te movimentando para você tocar em alguém. Pega essa brasa no braseiro de Deus. Olha o que Deus está fazendo. 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 Recebe poder. Recebe poder. Recebe poder. Olha o que Deus está fazendo aqui na frente. Olha o que Deus está fazendo ali atrás. Eu vou esperar você dar lugar. Pega remanescentes. Pega remanescentes. Pega remanescentes. Pega remanescentes. Tem brasa, tem brasa, tem brasa, tem brasa. Tem brasa, tem brasa aqui. Tem brasa no meio da igreja. Tem brasa no meio dos homens. Tem brasa, 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 brasa. Pega essa brasa. Espalha a brasa. Pega a brasa. Espalha a brasa. Pega a brasa. Espalha a brasa, pega a brasa, 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 haverá curas, haverá batismo com o Espírito Santo. Ore barracombe de açai, eleba choribina raio, rebacando bem baixinho,
Coloca a mão no ombro de alguém aí e ministra brasa sobre ele, brasa de fogo. Brasa, coloca a mão no ombro de alguém e ore por ele aí. Ore por essa pessoa do teu lado. Ora por batismo, recebe cura. Ora por alguém, isso, na galeria. Jovens, sejam cheios do Espírito. Na nave da igreja, no altar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se tem remanescente na Adão, meu Pai, meu Deus, se tem remanescente, meu Deus, derrama brasa. Se tem remanescente, meu Deus, renova com brasas. Se tem remanescente, meu Pai, levanta, levanta. É brasa de fogo, é brasa de fogo na boca, é brasa de fogo na profecia, é brasa de fogo. Vai, tem gente sendo curado. Tem gente sendo tocado. Olha ele levantando alguém. Pegou ali. Pegou ali. Pegou fogo. Pegou fogo. É noite de brasas. É noite de brasas. É noite de brasas. Tem brasa, tem brasa. Tem brasa. Tem brasa. Tem brasa. Tem brasa. Tem brasa, tem brasa, tem brasa. Recebe brasa. Há um braseiro de Deus. Entre as tebini chocototoya kemiatayo noriche kalonomia yayonomi kinikoto konaya yateno nikapraktine tonika nomia kayo nokoya ayodoria miata como miata tanomekai Paloya, Ashobia, Ebia, no Combia, Pacombia, Ebrabia, Tobia. Olha o que Deus está fazendo. É crente cheio de brasa nas finais. É crente cheio de brasa que recebe mais brasa. Mais brasa. Mais brasa. Mais brasa. A mais brasa. A brasa é o teu renovo essa noite. A brasa é a resposta que você pediu. É a brasa, 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 é a brasa. Nele achou que a terra mana combinará. Norebachoni minente canto yassé. Remenecando de própria de comida cama da yassó. Ai de combi de cama de própria come assai. Sobre a sombra contempla fiotoia. Embem de teta notoia plaque otovia sai no mindia. Debiando vioia te canto própria tata nomia. Amante comia, ai a comia.